A habitação não só era a edificação que abrigava as pessoas, mas o seu entorno, o espaço urbano, o acesso a bens e serviços, o acesso à infraestrutura de água, de esgoto, de transporte. Isso era habitação, mais do que uma casa, né? Tem um sentido muito mais complexo do que a simples casa. Bom, por isso que eu digo que urbanizar as favelas é fundamentalmente um problema de habitação, desde que a edificação para a moradia assuma vários compromissos que não só o de abrigar as pessoas. Por exemplo, você pode produzir espaço urbano de alta qualidade através da própria edificação. No caso da Rocinha, uma das maiores carências da Rocinha é de espaço urbano, é de existirem pontos de reunião que a população possa ficar junto, decidir seus caminhos, ter lazer, ter distração, poder fazer suas compras com facilidade, frequentar o bairro. Hoje na Rocinha, você sai da casa numa rua estreita que não tem nenhum espaço para o morador curtir a sua localidade. Nesse sentido, é que eu acho que a habitação pode fazer tudo isso, se ela for feita de uma forma diferente do que os programas atuais consideram. Nós estamos pesquisando uma série de tipos arquitetônicos que não só tem a função de morar, mas também tem a função de criar espaços públicos, que seja uma pequena praça, uma circulação que não é exclusiva do prédio, mas que serve a toda a comunidade, uma calçada que facilita o deslocamento dos moradores com acesso universal. Tudo isso está sendo proposto através da implantação de prédios habitacionais. Então, o prédio, a edificação, ela tem o papel de habitação, considerando aquele conceito de anos atrás. Não é uma simples casa ou moradia, é uma coisa a mais, que dá acesso ao morador a uma série de benefícios urbanísticos que hoje ele não tem. Olha, eu vou confessar a verdade. 5 anos atrás, eu não sabia nem que existia o termo nem tecnologia eu, então somos dois, social. Eu e você. Não tinha a menor ideia. Mas como eu comecei a ler sobre isso e principalmente a ouvir palestras de amigos que trabalhavam com isso, eu passei a entender que o projeto da Rocinha, do plano diretor da Rocinha, que vem lá de 2005, 2006, foi um projeto que nós utilizamos, mesmo sem saber, tecnologia social do começo ao fim. Como é que eu vejo isso? Primeiro, o projeto começou com o concurso. Nesse concurso, nós montamos uma equipe que tinham 2 moradores da Rocinha. O PC, o Paulo César, que você já conhece, e o Edgley,
que nos traiu e foi morar no Nordeste, depois do trabalho. Bom, e essas figuras, que eram pessoas, além de serem liderança da Rocinha, pensavam a Rocinha já há bastante tempo. Essas pessoas trocaram saberes conosco, como dizia Mayakovsky, sobrancelha com sobrancelha, entendeu? Não era o arquiteto e o morador da Rocinha, não. Eram duas pessoas que se uniam para pensar a Rocinha. O PC com a sua vivência, o cara nascido aqui, o Edgley, que fez a sua vida na Rocinha, vindo do Ceará, e um grupo de arquitetos que alguns já conheciam a Rocinha, outros não, mas todos extremamente interessados em compreender aquele universo que não era igual ao que nós estávamos habituados na cidade dita formal, né? Então, começou com o concurso e essa opção pela tecnologia social. Isso foi tão forte, porque eu acho que uma das principais razões da gente ter vencido o concurso era esse profundo entrelaçamento com a comunidade. Mesmo durante os estudos que nós tivemos que apresentar no IAB para competir no concurso de urbanização da Rocinha, mesmo naquela época, durante os 3 meses, que foi o tempo que os participantes tinham para mostrar o que eles achavam que iam fazer na Rocinha, mesmo nessa época, nós nos reunimos com moradores e trocamos informação. Mas não é interessante que essas informações, nós coletávamos a experiência do PC e do Edgley, e o nosso olhar era exposto aos moradores com as técnicas mais modernas que nós podíamos usar então. Por exemplo, a topografia da Rocinha era estudada com os moradores através de maquetes de isopor. Muito simples. Nós usávamos para mostrar os detalhes da Rocinha as imagens do Google. Então, era uma coisa interessante, porque era tecnologia de ponta, meio tupiniquim, não resta dúvida, e o conhecimento dos moradores. Mas você se lembra de como é que os moradores, nesse tipo de interação, reagiam? Eles compreendiam o Google assim que vocês punham? Olha, uma maquete? Engraçadinho. A gente projetava a imagem do Google. Chamava um morador e falava assim: escolha, você mora em que rua? Aí o cara falava Rua 4, por exemplo. Aí eu mostrava no Google que era a Rua 4. Cadê a tua casa? Olha, não teve um que não botasse o dedo na casa certa. Então lê, né? Ele sabia. A mesma coisa da maquete. Quando eles vinham explicar um tal VEG para um morador, ele só vai entender quando ele olhar o tal VEG. E hoje ele não vê porque existem milhões de casas, de edifícios em cima do tal VEG. Ninguém mais sabe que ele existe. Ele é fundamental, porque ele é uma área de risco, é preciso evitar os tal VEG. Então, desde o concurso, a gente conversou com a população, mas sempre preparando material para a conversa não ser um monólogo, sempre foi um diálogo. A prova disso, que na reunião que nós fizemos
com mais de 40 moradores na época do concurso, eu expondo meu trabalho, as ideias que nós tínhamos tido. Uma mulher levantou o dedo, uma moça, aliás, porque era bem jovem, e perguntou assim: e os estacionamentos? Eu caí para trás, porque nem eu, nem o PC, nem o Edgley, nem nenhum dos outros arquitetos que estavam trabalhando tinha pensado em estacionamento. Eu virei para ela e falei: pegou, eu não pensei nisso. Aliás, eu acho que não pensei, porque tem um preconceito que pobre não tem carro. Mas aqui na Rocinha tem carro para burro. Eu olhava isso nas minhas andanças e nunca, é como se eu não tivesse enxergado. Olha, se tem uma coisa que foi transformadora para mim, nessa tal negócio de tecnologia social, foi porque o meu olhar para a Rocinha se modificou com o projeto, ao longo do projeto. E não foi por enfrentar a urbanização de favela, eu já tinha enfrentado antes, mas o meu olhar sobre aquela favela mudou. Você podia falar um pouco disso? Assim, alguns exemplos de mudança, além, você já falou agora do carro. O estacionamento foi outra mudança, complicadíssima para minha cabeça de arquiteto. Quem quebrou um pouco isso foi o PC Edgley, que não tinha piedade, né? Batia de bengala na minha cabeça para abrir a cabeça. Bom, o meu problema com arquiteto, um dos problemas que eu tive na Rocinha, que eu tenho uma especialidade em arquitetura hospitalar. Eu trabalho muito com arquitetura hospitalar. E nós tínhamos que localizar e projetar uma grande unidade de atendimento à saúde. Não era um hospital, mas era o pronto atendimento e clínicas de saúde ligada ao problema de saúde da própria Rocinha. Por exemplo, tinha uma clínica especializada em tuberculose, tinha uma área grande para fisioterapia, tem muito deficiente na Rocinha. Aliás, com o projeto apareceu mais um que sou eu, aí ficou os da Rocinha e eu. Bom, aí nós projetamos isso. Na época, ao projetar e principalmente ao localizar o hospital, se é assim, eu falo hospital porque todo mundo na Rocinha fala que é hospital, mas não é não, é um pronto atendimento. Bom, aí na hora de localizar, a minha cartilha de especialista dizia o seguinte: eu tenho que localizar o hospital junto à autoestrada Lagoa Bar. Era o que é minha cartilha. Por quê? Por causa da acessibilidade. Acessibilidade total. E ambulância, essas coisas? Ambulância e a própria acessibilidade das pessoas. Tá. Bom, aí isso me martelava. Aquilo lá que estava se transformando passou a me impor uma outra posição. Eu tenho que levar essa unidade para dentro da Rocinha, por várias razões. Pelo simbolismo dessa entrada, por tornar o morador saber com certeza que aquela unidade foi feita para a Rocinha, porque é claro que não foi feita para São Conrado, onde todo mundo tem planos de saúde caríssimo, né? E eu precisava botar lá. O meu olhar da Rocinha, por já estar diferenciado, me fez pensar o seguinte: eu vou escolher um lugar
eu vou aumentar a acessibilidade desse lugar. Tínhamos um terreno junto à curva do oeste, projetamos uma outra via, um binário, que até agora não foi executado, para tornar esse lugar mais acessível. E a unidade foi colocada dentro da Rocinha. Se eu não tivesse esse olhar já diferente, já transformado, eu não teria nunca feito. Esse é um exemplo. Mas essa localização, você discutiu isso? Por exemplo, você tinha discutido com eles? O plano tinha alguns conceitos. Primeiro, fazer os equipamentos novos, colocar em áreas que não tinham ocupação ainda, para não desalojar morador. Isso já era um conceito estabelecido nessas reuniões com a comunidade. Agora, a segunda coisa que teve foi o seguinte: quando se falou em tirar o hospital de dentro da Rocinha, a turma deu um pulo de 2 metros de altura, protestando. Era uma demanda deles. É nosso hospital, não tem nada que ficar fora da Rocinha. Tinha hipótese de melhorar uma unidade de saúde lá para o lado da Gávea. A turma não quis nada disso. E aí eu não resisti a essa pressão, porque eu começava a pensar como eles, entendeu? Essa é a mudança. E eles me começaram a pensar como eu. Há pouco tempo eu dei uma entrevista lá para a Folha de São Paulo sobre a burrice que é fazer um teleférico na Rocinha. Bom, eu falei minhas razões. A Rocinha, um mês e pouco depois, fez um congresso para discutir a questão do teleférico. Eu não vim, não podia vir, mas eu soube por amigos que vieram que foi a coisa mais engraçada. Na porta do congresso tinha uma pessoa distribuindo cópias do que eu tinha declarado na Folha. Eles se apoderaram desse conhecimento. Quando eu falo sobre a Rocinha hoje, na Câmara Técnica, que existe até hoje, que começou com plano, né? Quando eu vou falar lá, ele não me distingue do PC, não. Eu falo no mesmo tom.